Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho, Senhor amado, te pedir perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Senhor amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, vem estar me perdoando. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Pai amado, neste momento, eu venho me colocar como instrumento nas suas mãos. Assim, Senhor amado, como músico, utiliza instrumento de sopro, de corda ou de percussão para fazer a nota musical que ele quer ou que ela quer, Pai amado. Eu venho neste momento pedir ao Senhor que o Senhor venha ser o meu maestro, porque, Pai amado, não existe instrumento que faz som ou que tem vida própria. E assim, Pai amado, eu me coloco como instrumento, a qual, Senhor amado, não estou aqui para pregar ou ensinar ou dar o estudo com os meus pensamentos, a minha vontade, a minha maneira de pensar ou de raciocinar. Eu venho pedir, Senhor amado, que venha sair da minha boca apenas a sua vontade, apenas o seu querer, que não seja o Diego pregando, mas que seja o Senhor, que não seja o Diego ensinando, mas que seja o Senhor. Espírito Santo, neste momento, tome posse da minha voz, tome posse da minha respiração, tome posse do meu ouvido, tome posse da minha corrente sanguínea, tome posse do meu batimento cardíaco, tome posse da minha respiração, tome posse do meu corpo e faça do seu jeito, da sua maneira, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Leve a palavra, leve o estudo hoje de Mateus capítulo 4, a qual o título é Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Abra a nossa mente, abra o nosso coração para entendermos a sua palavra. É assim, Pai amado, que eu te peço, que assim como o semeador, Pai amado, lançou a semente, nós também estamos lançando a semente desta árvore, para, Pai amado, que se chama Projeto Quero Conhecer Jesus. Esta árvore que está gerando frutos, que cada versículo, cada estudo é um fruto desta árvore, a qual estaremos disponibilizando para milhões e milhões de pessoas conhecerem o Senhor Jesus. Leve a sua palavra, leve o seu querer, que essa mensagem seja transformada de palavra, de vídeo para semente, e plante a semente em cada coração, em cada irmão, em cada pessoa que precisa e necessita ouvir a sua voz. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. O título nos diz: Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Mateus capítulo de número 4, versículo 12, nos diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Versículo de número 13. E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Versículo 14. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz. Versículo 15. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Versículo 16. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Versículo 19. E disse-lhes: vinde após mim,
e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Versículo 21. E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Versículo 22. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. Versículo 25. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. Você acabou de ouvir, a leitura dos versículos que vamos estudar hoje. O tema é Mateus capítulo 4, Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Vamos estudar do versículo 12 ao versículo de número 25. Já vamos mastigar versículo por versículo. Mas antes, quero agradecer, você por ter voltado a assistir mais um dos nossos estudos. Para você que é a primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós somos o projeto Quero Conhecer Jesus, ok? A qual nós disponibilizamos aqui no YouTube os vídeos do projeto, também de Mateus, Marcos, Lucas e João, estudos bíblicos dos 4 evangelhos. Todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Por isso, te convido a se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar seu like, porque isso é muito importante e também isso mostra para o YouTube que você quer receber os nossos novos vídeos que virão. Amém? Para você que está me ouvindo em qualquer outra plataforma ou nas rádios parceiras ou ainda nos sites parceiros do projeto, convido você a vir para o YouTube e conhecer os nossos estudos em vídeo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Teve qualquer dúvida? Deixe nos comentários. A sua dúvida, sua crítica, seu elogio, sua opinião é muito importante para nós. Deixe nos comentários que eu vou estar te respondendo com todo o carinho. Amém? Que Deus abençoe. Dados os recados, vamos agora para a parte da mastigação, onde vamos mastigar versículo por versículo. Vamos lá. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 12, Antes o título nos diz assim: Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Esse título nos deixa claro a região, a cidade, o local aonde Jesus estava e o que ele vai fazer neste trecho do capítulo 4 de Mateus. Então ele está na Galileia e ele vai ali convidar os primeiros discípulos do total dos primeiros convidados, que são 12 discípulos. E depois essa quantidade de discípulos aumenta. Mas então os primeiros discípulos, vamos aprender quem são eles e como foram convidados. E a região que Jesus está é na Galileia. Vamos ao primeiro versículo de número 12, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. Então o versículo 12 vem nos explicar que Jesus ouviu dizer, ficou sabendo que João Batista estava preso. Lembrando que aqui não existia ainda o discípulo João. Então este João que estava preso era João Batista.
a qual, né, Jesus conhecia, e também João era ali, né, a Bíblia diz que ele foi o primeiro passo, digamos assim. Ele foi a pessoa ali que preparou o ministério, a vinda de Jesus. Então ali a primeira pessoa que pregou sobre Jesus, sobre alguém mais poderoso que João, foi o próprio João Batista. Então quando Jesus ficou sabendo que ele estava preso, Jesus então estava em uma outra região e voltou para a Galileia. O versículo de número 13 nos diz assim: E, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Então, esse versículo de número 13 nos deixa claro que Jesus estava indo para a região da Galileia, mas deixando Nazaré, ele foi e habitou em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Esse motivo, essa razão de Jesus sair de Nazaré e habitar por algum tempo em Cafarnaum, o próximo versículo 14, ele vai nos explicar por quê, ok? Então, repito, deixou Jesus Nazaré e foi habitar, ou seja, ele não passou, ele não apenas fez uma passagem rápida por Cafarnaum. Não, a Bíblia diz que ele habitou, ou seja, Jesus morou, Jesus habitou, Jesus ficou algum tempo. Qual é esse tempo? A Bíblia não nos relata quanto tempo Jesus ficou em Cafarnaum, que a Bíblia diz que é uma cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Quanto tempo ele ficou lá? A Bíblia não nos diz, mas diz que habitou. Vamos então saber por que Jesus foi até Cafarnaum, qual a razão, motivo, circunstância? Vamos para o versículo de número 14. O versículo 14 diz assim: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz... Ou seja, o versículo 13, o que Jesus fez em sair de Nazaré e ir para Cafarnaum, o versículo 14 diz e avisa, nos revela que ali estava se cumprindo a profecia do profeta Isaías. Que o profeta Isaías disse, o que ele disse? Vou ler para você na sequência. Vamos ao versículo 15. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. Então, a profecia, né, o dito, o anúncio que o profeta Isaías fez sobre essa situação, essa razão, esse motivo que Jesus foi para Cafarnaum, no versículo 13 está lá, Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. O versículo 15 revela o que o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, ele anunciou. A terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O versículo 13, ele revela, né, para onde que Jesus foi, e o versículo 15 revela uma profecia sobre este ocorrido de Jesus indo para os confins de Zebulon e Naftali, para uma cidade marítima, Cafarnaum. Então, o versículo 13 se completa, digamos assim, né, ao versículo 15. Versículo 15, lembrando que foi do Antigo Testamento revelado pelo profeta Isaías. E na sequência, no versículo 16, continua esta profecia. Vamos ao versículo 16. O versículo 16 diz: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Repito, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz raiou. Então vamos lá novamente, ainda, né, a profecia continua, mas aqui no versículo 16, a profecia do profeta Isaías diz que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Ou seja,
O versículo 16 significa, revela, o profeta Isaías revelou antes, né, centenas, dezenas, milhares talvez de anos antes do nascimento de Jesus, que na região, né, lá na terra de Naftali, de Zebulon, as pessoas, o povo que estava assentado em trevas, ou seja, uma região talvez dominada, talvez não, né, dominada pelo reino das trevas, iria enxergar, dali iria aparecer, iria transformar a região uma grande luz. Então aquela região dominada pelas trevas, quer dizer que ali, naquela cidade, só era noite, não tinha dia? Não. Esse significado de Isaías falar que a região de Naftali e Zebulon era uma região de trevas, quer dizer que era dominada pelo inimigo, dominada pelo diabo, dominada por coisas ruins. Essa região teria o prazer de ver uma grande luz chegando na região. Repito o versículo para você entender. Você que está comigo no YouTube está vendo aí na tela o versículo. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. A luz é Jesus. A sombra da morte, ou as trevas, eram as coisas ruins que estavam naquelas cidades, naquela região. E quando Jesus chegou, a luz raiou. Onde tem luz, não tem trevas. Ok? Versículo 17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então esse versículo 17 nos prova que Jesus, antes de convidar os primeiros discípulos, antes de convidar os primeiros discípulos, Jesus já estava pregando o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa pregação, essa frase que Jesus dizia, né, nas suas pregações ali na região da terra de Naftali, da terra de Zebulon, ali na região do Jordão, este trecho, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, lembra muito a pregação de João Batista. Lembrando que Jesus ficou sabendo que João estava preso e voltou para Galileia. E no caminho ele passou por Zebulon e Naftali. E Jesus ali chegando na região onde o profeta Isaías profetizou, dizendo que era uma região dominada pelas trevas, uma grande luz raiou. E a grande luz é o quê? Jesus. E a luz que raiou veio pregando para as pessoas daquela região, para eles se arrependerem dos seus pecados, né? Claro, e dizendo que o reino dos céus havia chegado para eles, ou seja, a oportunidade de salvação estava chegando para aquela região. Então esse versículo 17 nos prova que Jesus começou a pregar, a ensinar, até mesmo antes de convidar os primeiros discípulos. Vamos ao versículo de número 18. Versículo 18 diz assim: e Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. O versículo 18 nos revela que Jesus estava andando então, vindo lá da região, né, ali do Jordão, de Naftali, de Zebulon, e ele estava vindo, caminhando, andando junto ao mar. Quer dizer o quê? Ele estava andando na areia, estava andando na rua, né? A Bíblia não nos relata especificamente qual era o caminho que Jesus estava, mas revela que ele estava andando junto ao mar da Galileia, ou seja, ali então próximo ao mar da Galileia. E quando ele estava passando, ele viu dois irmãos. Um se chamava Simão, o nome era Simão, mas chamado Pedro, e o outro era André. E a Bíblia nos relata que esses dois irmãos, eles estavam, além de serem irmãos, eles estavam lançando as redes ao mar, porque eles eram
pescadores. Então esses dois irmãos estavam lançando as redes. Eles estavam ali encerrando o dia, né, de pesca. A Bíblia nos relata, ou na verdade no versículo, né, 18, não nos diz se eles estavam próximo ali do local de saída do mar, se eles estavam encerrando o dia de trabalho ou não. O versículo 18 diz que Jesus avistou os dois irmãos. Um se chamava Pedro, ou Simão, e o outro André. Os dois estavam lançando redes ao mar, porque eram pescadores. Ou seja, o versículo nos revela que Simão e Pedro eram pescadores. Agora eu te pergunto, Pedro tinha o nome Pedro ou tinha o nome de Simão? Qual era o nome correto de Pedro? Era Simão? Era Pedro? Era Pedro? Era Simão? Ou eram os dois nomes? A Bíblia diz que o nome era Simão, mas ele era chamado de Pedro. Pegando para você a época, né, podemos dizer que Pedro foi ali chamado. Muitas pessoas dizem que Jesus colocou o nome de Simão, transformou para Pedro. Mas a Bíblia em Mateus diz que não. Porque esse Simão já era chamado Pedro. Ou seja, nós entendemos nos dias de hoje que ele era apelidado. Ele tinha esse nome de Pedro. E depois que Jesus conhece ele, o nome fica fixado como Pedro. É o que o versículo 18 nos revela. Ah, Diego, mas existem outros versículos que revelam, transformam, falam que Pedro, na verdade, foi Jesus que deu esse nome para ele. Sim, outros versículos têm. Quando chegarmos ao estudo do livro de Marcos, Lucas, João, e tiver essa revelação, aí eu vou te ensinar com a passagem bíblica dos versículos ou da passagem lá de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas ou João. Aqui no livro de Mateus, capítulo 4, nos revela que o nome era Simão, mas ele era chamado de Pedro. O irmão dele era André, e esses dois irmãos eram pescadores. Vamos nos basear no que a passagem diz. A passagem diz isso. Simão era o nome, mas era chamado de Pedro, o que nos dá a entender que era apelidado de Pedro, ok? Vamos ao próximo versículo. Versículo 19, diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse versículo, a passagem do capítulo 4 de Mateus, não nos revela se eles estavam lavando as redes, consertando as redes, se eles estavam encerrando o dia, iniciando o dia, estavam no meio do mar pescando. A Bíblia apenas diz que Jesus se aproxima deles e diz assim: Ei, vocês dois, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, Jesus vira para eles e fala: Ei, vocês, pescadores de peixe, vinde após mim, ou seja, me segue, vem comigo, que eu vos farei pescadores de homens. O que significa isso? Pescadores de homens? Será que eles lançariam as redes na multidão e pescariam pessoas? Ganhariam dinheiro com aqueles homens? Não. O que Jesus está falando é, vocês agora vão pescar, ensinar, mostrar o caminho correto para os seres humanos, pessoas. Vamos ao próximo versículo, que diz assim, ó, versículo 20. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Simples assim, né? Nós aqui, lendo o que está em Mateus, lembrando, repito, nós vamos nos basear apenas no livro de Mateus. Ah, mas o livro de Marcos, o livro de Lucas, o livro de João. Sim, quando chegarmos aos estudos sobre o livro de Marcos, Lucas, João e assim por diante, vamos explicar de acordo com cada livro. Lembrando, não estamos pregando, não estou aqui pregando para você sobre ali o chamado dos discípulos. Eu estou trazendo para você um estudo sobre a passagem específica de Mateus capítulo 4, do seu versículo 12 ao versículo 25. E para trazer um estudo completo sobre essa passagem, este texto, eu tenho que respeitar o texto e explicar, estudar, mastigar junto com você exatamente o que o texto diz, ok? Então Jesus convidou Pedro e André para seguir ele. No versículo 20 está escrito, você está vendo na tela, então eles, deixando logo as redes, seguiram Jesus. Simples assim. Muitas pessoas
né, quando é convidado para ser ali discípulo de Jesus, fazer uma obra que Jesus quer que você faça, às vezes coloca dificuldade. A Bíblia nos relata no capítulo 4 do livro de Mateus, que simplesmente Pedro e André ouviram o convite do mestre e falou, vamos lá. Deixaram as redes, largaram tudo e seguiram Jesus. Versículo 21 nos diz assim: E, adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Vamos lá. O versículo a qual fala de Pedro e Tiago não especifica o que eles estavam fazendo. Falava que eles estavam apenas, lançando as redes, que eles eram pescadores. Já sobre o versículo 21, quando é convidado mais 2 discípulos, lembrando, Pedro e Tiago, Pedro e André foram os primeiros 2 discípulos. Os outros 2, somando 4, eram Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu. Esses 2, o versículo 21 nos explica, nos deixa claro que eles eram irmãos. E os 2, lógico, filhos do mesmo pai. Um se chamava Tiago e o outro João. Nenhum dos 2 tinha ali, era Tiago, mas chamado de fulano. Não. Era simplesmente o nome Tiago e João. Esses 2 estavam no barco, junto com o pai, que se chamava Zebedeu, consertando as redes. Veja que o versículo 21, ele especifica, detalha um pouco mais o que esses outros 2 discípulos, o terceiro e o quarto discípulo de Jesus, estavam fazendo, consertando as redes, junto com o pai deles, num barco, provavelmente próximo onde Pedro e André estavam. Tiago e João estavam ali. E Jesus, disse, a passagem bíblica, nos diz no final do versículo 21, fala assim, e chamou-os. Ou seja, nós temos os detalhes do que eles estavam fazendo, mas Jesus não especifica nesse versículo 21 o que Jesus disse para eles. Jesus apenas chamou-os. Talvez falou a mesma coisa, a mesma frase, que disse para Pedro e André, disse, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não sei. Repito, respeitando o texto, nós não temos a frase exata de como Jesus convidou ou convenceu Tiago e João para seguir Jesus. A Bíblia apenas nos relata que chamou-os. Simples assim. O versículo 22 nos diz: Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então, imagine você tendo um filho, 2 filhos, no caso, de Zebedeu. Imagine você ali consertando as redes. Depois de um dia de trabalho, se estava consertando as redes, é porque provavelmente na pesca isso é normal. A rede arrebentar, a rede quebrar, algumas partes, a rede estourar algumas partes, e você tem que fazer um remendo, arrumar as redes, consertar aquelas redes. Então ali, imagine você com seus 2 filhos consertando as redes, arrumando a rede depois de um dia de trabalho. De repente chega alguém do nada, olha para os seus 2 filhos, convida eles para vir com ele, não sabemos a frase exata que Jesus disse, mas ali chega assim e fala, ei, vocês 2, vem comigo, vem cá, vem após mim, vem me seguir. Jesus pode ter dito, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não sei qual foi a palavra, a frase, mas Jesus apenas disse e simplesmente o versículo 22 diz, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Você, no lugar de Zebedeu, deixaria os seus 2 filhos seguirem um homem que talvez você não conhece? Porque Jesus ainda não era conhecido. Lembrando que Jesus estava na Galileia. Jesus nasceu em outro local.
Jesus viveu em outro local, cresceu em outro local, era conhecido em outro local, não era ali naquela região. Então, com certeza Zebedeu, juntamente com seus 2 filhos, juntamente com Pedro e o seu irmão, não conheciam Jesus. Não sabiam nem quem era aquele homem. Mas simplesmente largaram tudo e seguiram Jesus. Você, no lugar do pai, né, de João e Tiago, o que você faria? Você deixaria seus filhos seguirem este homem? Sim ou não? Diz aí pra mim nos comentários, tá bom? Seguindo, versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O versículo 23 nos mostra a continuidade. Tem pessoas que falam que o versículo 23 mostra o início do ministério de Jesus. Mas, se você, né, já ouviu alguém pregando isso, infelizmente a pessoa está errada. Não é no versículo 23 que começa o ministério de Jesus, as pregações de Jesus. De jeito nenhum. As pregações, o ministério de Jesus começou lá atrás. O primeiro relato, digamos assim, que nós temos do início do ministério, da pregação, de Jesus pregando para o povão, para as pessoas, você vai ver lá no versículo 17, que Jesus estava pregando na região do Jordão, na região de Naftali, de Zebulon, onde o profeta Isaías profetizou lá atrás, ok? Então no versículo 23, Jesus no versículo 17 prega a primeira vez, é o relato que nós temos, a referência da primeira pregação de Jesus. Na sequência, Jesus convida os seus 4 primeiros discípulos. No versículo 23, nós temos a sequência da pregação do ministério de Jesus, que o versículo 23 diz: e percorria Jesus toda a Galileia. Depois de convidar os seus 4 primeiros discípulos, Jesus foi andar por toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas. Sim, para você que não sabe, as sinagogas naquela época eram templos, regiões, lugares, não era igual hoje, a qual cada pastor prega, é o pastor que escolhe quem vai pregar, quem vai ensinar, quem vai trazer ali a palavra do dia, e assim por diante. Que a igreja só abre em determinadas horas, ou só à noite, ou 3 vezes ao dia, e assim por diante. Não, as sinagogas ficavam abertas de manhã até à noite. E a referência que nós estamos lendo, ensinando nas suas sinagogas, nós não temos uma referência fiel que diz que Jesus entrava dentro das sinagogas, ia para o altar da sinagoga e pregava no altar. Nós temos ali uma referência onde Jesus ensinava nas sinagogas. A sinagoga era como fosse a área central de uma cidade. É igual hoje, você vai em determinadas cidades, a maioria das cidades brasileiras, e o ponto de referência é uma igreja católica. Sinagogas, naquela época, também eram um ponto de referência da região. Então, quando você chegava numa região e precisava saber onde era a área central da cidade, era em uma sinagoga ou próximo a uma sinagoga, ou seja, um local onde tinha pessoas. Se Jesus queria ensinar pessoas, mostrar para as pessoas o reino de Deus, o reino dos céus, o evangelho do reino, ele teria que ir para onde as pessoas estavam, e é exatamente onde ele foi, para as sinagogas. Perceba que não era uma sinagoga, era mais de uma. Sinagogas. Não tem como uma sinagoga se chamar sinagogas, ok? Então Jesus pregou em várias delas. E o que Jesus pregava, o que Jesus ensinava? Ele ensinava o evangelho do reino. O versículo 23 continua e nos ensina: e pregando o evangelho do reino, ele
né, ensinava então as pessoas, pregava o evangelho do reino. Qual era o evangelho do reino? Você vai ver isso lá no versículo 17 que nós lemos lá no começo. O que Jesus falava, o que Jesus pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ok? Então a pregação do evangelho do reino era arrependimento. Jesus ensinava, ei, arrependei-vos. Ei, tome jeito na sua vida. Arrependei-vos do seu pecado. Estou aqui para perdoar, ou ensinar, ou evangelizar, ou mostrar para vocês como vocês podem receber o perdão da parte de Deus dos seus pecados. Lembrando que naquela época, na região ali, né, de Israel, a única forma de você receber perdão da parte de Deus era pegando um animal, dentro das regras da lei de Moisés, levando até o templo, e ali então entregando na mão dos sacerdotes, e ali então eles faziam o sacrifício daquele animal, e aquele animal representava o seu pecado. Em vez de você ter que derramar o seu sangue, aquele animal era morto no seu lugar para que você fosse perdoado. Já Jesus chegou pregando um evangelho do perdão, onde Jesus perdoava pessoas e através desse perdão as pessoas eram curadas. Exato. Se você continuar lendo comigo no versículo 23, está escrito no final do versículo: e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então Jesus chegou pregando o evangelho do reino, né, o evangelho do arrependimento, e este evangelho que Jesus estava pregando trazia curas das pessoas, curas das enfermidades e moléstias. Qual a diferença entre enfermidade e moléstias? Enfermidades sabemos que são problemas físicos, ou até mesmo problemas psicológicos, pode ser. Moléstias eram coisas que te incomodam. Muitas das vezes, hoje, o que é uma moléstia? Moléstia, às vezes, é um vício que você tem. O vício da bebida, o vício da pornografia, o vício das drogas, o vício de fumar, o vício em jogo e outros tipos de vícios. Isso é moléstia. É algo que traz para você prejuízos. Você não tem problema físico, mas é um vício, é algo que você faz que está trazendo problemas para a sua vida. Entendeu? Às vezes você tem um vício que o seu casamento está tendo problemas por causa deste vício. Então isso se chama moléstias, a qual a Bíblia nos especifica que Jesus ele curava as enfermidades e as moléstias. Pode ser aqui dentro dessa palavra moléstias que pessoas tinham vícios e Jesus orando, né, com elas, pregando para elas, ensinando sobre elas se arrependerem dos seus pecados. Essas pessoas estavam sendo curadas por Jesus. Simples assim. Amém? Vamos continuar, vamos para o versículo 24, já está acabando, hein? Vamos para os 2 últimos versículos. Vamos lá então, o versículo de número 24 diz assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. Exato, vamos lá, porque esse versículo 24, ele é muito importante para o estudo de hoje. O versículo 24 começa assim: e a sua fama correu por toda a Síria, ou seja, Síria. Síria era uma região muito grande, e essa região, né, a fama de Jesus, aqui o versículo 24 já nos traduz ou nos revela que a fama de Jesus estava crescendo, correu por toda a Síria. Qual era a fama de Jesus? Pregador, mestre, e podemos dizer uma pessoa que tinha o poder de curar enfermidades e moléstias.
Para os nossos dias, né, a palavra que define uma pessoa que tem o poder de cura, infelizmente, né, é uma palavra que eu não concordo muito, mas é uma palavra que usamos como curandeiro. Exato. Qual é o significado da palavra curandeiro? É um espírita? É uma pessoa da religião espírita? Do catolicismo? Não. A explicação da palavra curandeiro é uma pessoa que tem o poder de curar pessoas. Simples assim. Seja de qualquer religião. Uma pessoa que através dela, ela coloca a mão em alguém. Ela às vezes faz ali um chá, faz algo que a pessoa que tomou aquele chá, que recebeu aquela oração, recebeu uma cura. Então isso quer dizer que a pessoa que levou esse chá, que fez essa oração, ela é uma pessoa curandeira, ou seja, que tem o poder de curar pessoas, ok? Porque nós aqui no Brasil, infelizmente, temos muitas palavras a qual nós ligamos a uma religião. Então, curandeiro é coisa do diabo, não é de Deus não, misericórdia, Jesus não era curandeiro não, Diego, tá maluco? Isso é coisa do capeta. Não, irmão. Eu estou aqui para trazer para você o significado das palavras. Quer ver outra palavra que muitas pessoas erram em julgar essa palavra? Existem regiões do Brasil que você chega lá e fala assim, eu estava ali no terreiro. Não é? A pessoa naturalmente fala, ixi, no terreiro, ixi, então ele é espírita. Ele é da macumba, é da feitiçaria, porque ele estava no terreiro. Não. Terreiro significa quintal. Eu moro em São Paulo, sou nascido em São Paulo, sou paulistano, né, como dizem. Nascido próximo do centro de São Paulo. E aqui na região de São Paulo, no estado de São Paulo, nós chamamos a área externa da casa de quintal. Já na região do norte e nordeste, a região de fora da casa não se chama quintal, se chama terreiro. Então, se em São Paulo você falar, eu estava no terreiro e cheguei agora, pessoas vão achar que você estava num centro espírita. Mas o significado da palavra terreiro é área externa ou quintal de uma casa. Perceba que são palavras a qual naturalmente pessoas ligam a uma religião, mas não. O significado da palavra no dicionário em português é quintal, terreiro, quintal, curandeiro, pessoa que tem o poder de curar. Aí eu te pergunto, Jesus tinha o poder de curar pessoas? Sim ou não? Deixa aí nos comentários a sua resposta, tá bom? Continuando. Então ali o versículo 24 diz que Jesus, né, a fama de Jesus correu por toda a Síria. E por causa dessa fama, as pessoas começaram a trazer até ele todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Então, a fama de Jesus, eu estou provando para você que a fama de Jesus era de uma pessoa que tinha o poder de curar enfermos. Por isso, pessoas começaram a trazer até Jesus pessoas que padeciam, acometidos de várias enfermidades, ou seja, vários tipos de enfermidades, cegos, coxos, mudos, surdos, mancos, pessoas que tinham mais de uma enfermidade, pessoas de vários tipos, paralítico, tetraplégico e assim por diante. Certo? No meio dessas pessoas tinham os enfermos e os tormentos, atormentados. O que quer dizer isso? Pessoas que passavam por tormentas, problemas. Por exemplo, nos nossos dias, o que é uma tormenta? Tormenta é você ter pânico. Exato. Tem gente que tem pânico de dirigir, pânico de estar em uma área externa com muitas pessoas. Às vezes a pessoa teve um trauma, foi assaltado, foi assaltada, às vezes ali sofreu maus tratos, talvez dirigindo, né, sofreu um acidente, levou um susto muito grande, a qual ela ficou em pânico. Teve um problema que agora ela não conseguiria nem dirigir. Só em pensar em pegar no volante de carro, ela já se treme toda de medo. Ou seja, isso é um tormento. Então, Jesus curava pessoas com enfermidades e pessoas também que tinham tormentos psicológicos, na sua maioria, né? Na maioria das vezes. E também o versículo 24 continua, ele diz assim, os endemoninhados. Exato. Ou seja, tormentos e endemoninhados.
Não é a mesma coisa, Diego? Não. Tormento, às vezes pânico, medo de alguma coisa, não quer dizer que você está endemoniado. Quer dizer que você tem um trauma. Agora, endemoniados é outra coisa. Ali sim é um demônio. Né? É alguém, ou espírito mau, espírito ruim, que tomou posse da vida de alguém. A pessoa manifesta demônios, a pessoa se joga no chão, a pessoa é violenta, a pessoa é possuída por algo sobrenatural a qual ninguém sabe explicar ou não conseguiria repreender. Exatamente. Então, pessoas traziam outras pessoas endemoninhadas. E Jesus repreendia o demônio delas, repreendia a enfermidade e repreendia os tormentos. Mas não para por aí. O versículo 24 também nos fala de lunáticos. Os lunáticos. Aí você pode falar, não, mas calma aí. Qual a diferença entre tormentos, endemoniados e lunáticos? Não é a mesma coisa, Diego? Lunático não é a pessoa que fica lá pensando em coisa que não tem nada a ver, fala besteira em cima de besteira, fala coisas que não tem nada a ver? Não, tem diferença. Tormentos foi o que eu te expliquei. Pessoas que têm um trauma. É um tipo de tormento. Endemoniados é uma pessoa possuída por um demônio. Lunáticos também não é alguém possuído por um demônio? Não. Lunático para nós, explicando nos dias de hoje, lunáticos é a pessoa que vive, digamos assim, no mundo da lua. Podemos dizer que um cientista especialista em planetas. Exato, uma pessoa que estuda os planetas, estuda as estrelas, estuda a lua, o sol, as constelações e outras coisas que eu também não conheço muito sobre planetas, digamos assim, sobre sistema solar, essas coisas todas. Pessoas que estudam isso, elas também podem ser chamadas de lunáticas. Mas isso é um problema? Isso é uma dificuldade? Depende. Por quê? A pessoa que é um lunático também pode virar um vício isso. Isso pode virar um problema. A pessoa só pensa em lua, só pensa em coisas fora da nossa realidade. E no tempo deles lá, eles não tinham acesso a isso. Conhecimento profundo sobre o assunto. Então, pessoas lunáticas, pessoas que nos dias de hoje, né, nós chamamos pessoas que vivem no mundo da lua. A pessoa que às vezes tem medo de ET. Fala, a qualquer momento um extraterrestre vai vir aqui. Olha a pessoa, e pode se transformar até em pânico. Medo de algo. Ou um vício, né, também. A pessoa fala, não, eu quero ir pra Lua, quero viajar pra Lua, vou fazer de tudo para conseguir ir pra Lua e assim por diante. Isso também pode se transformar em problema. Então, o lunático é o que também pessoas chamam de louco. Exatamente. Pensa assim, você está em um ambiente e a pessoa começa a falar coisa com coisa. Ah, porque a Lua tem X e buracos. Ah, porque o Sol tem assim, a quentura do Sol é isso. Porque as luas é assim. E coisas que você fala, nossa, esse cara tá ficando louco. Né? Então, lunáticos também pode ser transformado na palavra louco. Pessoas que falam coisas com coisas sem sentido. E aí continuamos. O versículo 24 continua e diz assim, paralíticos. Então ali, pessoas paralíticas, que todos nós sabemos qual é a doença que um paralítico tem, também era, né, ali a Bíblia especifica que entre as enfermidades tinha pessoas paralíticas. E o versículo finaliza dizendo que ele os curava. Então, não importava qual era o problema, a dificuldade. Chegou perto de Jesus, Jesus curava todos eles. Veja a quantidade de pessoas que deve ter sido Jesus curando só nesse versículo 24. Lemos ali, né? Passamos os olhos rápidos, mas pensa a quantidade de pessoas que não foram, que Jesus curou só nesse versículo 24. Vamos ao próximo versículo de número 25. O versículo 25 diz assim: E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém,
da Judéia e da além do Jordão. Vamos lá, a fama de Jesus se espalhou, certo? Lembrando, esse versículo, esse capítulo de número 4, no versículo 12, né, que é o início do nosso estudo, Jesus praticamente era desconhecido. A Bíblia não relata que existia uma multidão, pessoas seguindo Jesus. Até que ele vê Pedro, vê o irmão de Pedro, convida os dois. Vê Tiago, vê o irmão de Tiago e convida os dois, certo? Então ali ele vai lá, convida, né, esses 4 discípulos. Depois disso ele começa a pregar e começa a curar. E a fama se espalha. E a fama foi tão grande, e no versículo 24, a fama dele depois desse versículo 24 aumentou drasticamente, gigante, ficou muito grande. Aí você fala assim, Diego, como assim? Como é que você sabe que a fama de Jesus ficou tão grande, tão gigantesca assim? É só você ler de novo o versículo 25, que tá aí na sua tela. Se você tá comigo no YouTube, é só ler. E seguiam uma grande multidão. Grande multidão. A multidão era tão grande que existiam pessoas ali naquela multidão que era da Galileia, era de Decápolis, era de Jerusalém, era da Judéia e da além do Jordão. Ou seja, Galileia, Decápolis, Jerusalém e Judéia, 4 regiões. Regiões, não eram cidades, não eram países, digamos assim, né? Especificamente país, mas eram regiões onde existiam e moravam milhares e milhares de pessoas. E, além disso, né, a Bíblia diz aí no versículo 25 que da além do Jordão, ou seja, depois do Jordão, existiam pessoas nessa multidão que estavam seguindo Jesus da além do Jordão. Ou seja, tinha gente da Galileia, Decápolis, de Jerusalém e da Judéia. E também pessoas que vinham de bem mais longe, onde a Bíblia nem relata quais eram as cidades ou até países que essas pessoas estavam ou moravam. A Bíblia apenas relata que pessoas de muito longe seguiam Jesus. No mínimo, 4 regiões. Pessoas de 4 regiões seguiam Jesus. Então a fama de Jesus se espalhou tanto que as pessoas estavam ali junto com ele, seguindo a Jesus. Veja que esse capítulo, né, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 25, eu consigo meio que visualizar, sabe, Jesus ali, vindo do completo anonimato, digamos assim, né, 100% anônimo, né, porque se você vê esse versículo 12 para frente, o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, é a tentação de Jesus, ou seja, Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. E depois, Jesus vem para o meio do povo e começa a pregar, chama os seus discípulos, ou seja, do zero anonimato, né, do anonimato mesmo, desconhecido. No final do versículo 25, Jesus já é seguido por centenas, milhares de pessoas. Quantas são? A Bíblia não diz. Mas eu posso te dizer que eram milhares de pessoas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento eu venho agradecer ao Senhor por mais este estudo de hoje, Pai amado, onde nós estudamos e aprendemos sobre Mateus capítulo 4, Jesus na Galileia, os primeiros discípulos. Nós entendemos, Senhor amado, sobre os primeiros discípulos, sobre o que o Senhor Jesus foi fazer na Galileia e que a mensagem de hoje, a pregação de hoje, o estudo de hoje seja levado, Senhor amado, aos 4 cantos do planeta Terra, que pessoas, Senhor amado, que forem atingidas
seja pelo estudo completo, ou seja por versículos individuais através do projeto Explicando Versículos. Senhor amado, não importa a maneira que chegou até eles, se foi por áudio, se foi por vídeo, mas, Pai amado, que eles sejam atingidos, que eles sejam abençoados, que eles tenham a vida transformada e que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, entre nessa vida, entre nessa família, entre, Senhor amado, na vizinhança, entre, Senhor amado, nas pessoas que essa pessoa tem em volta delas, e que ela, Senhor amado, seja abençoada e que ela seja também bênção na vida de outras pessoas. Senhor amado, venha abençoar 10 vezes mais aqueles, Pai amado, que compartilharem este estudo bíblico, aqueles que compartilham, Senhor amado, todos os nossos versículos, todos os que compartilham os nossos estudos completos. Pai amado, venha abençoar a cada vida. É o que eu te peço e te agradeço. Leve essa mensagem, transforme ela de palavras para semente, e que a semente seja plantada em cada coração, e que a semente venha, Senhor amado, criar raiz, e que a semente venha virar uma árvore, e que essa pessoa, assim como eu, discípulo Diego Freitas, sou, Senhor amado, uma árvore que gera frutos para muitas pessoas. Eu venho pedir, Senhor amado, que o Senhor também faça dessa vida um fruto, faça dessa vida uma árvore que seja alimentando muitas pessoas. É assim que eu te peço e te agradeço. Eu abençoo essa vida, esse meu irmão que está me ouvindo neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe grandemente. E chegamos ao final de mais um estudo do projeto Quero Conhecer Jesus. Para você que não ouviu, não assistiu o estudo completo, peço que você pesquise no YouTube, né, Projeto Quero Conhecer Jesus, e conheça nossos estudos bíblicos. Para você que está no canal do Explicando Versículos e viu, né, essa oração e essa mensagem, você pode aqui neste canal estar antenado, ligado, estar aprendendo sobre a explicação de versículo por versículo. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva no canal, clique no sininho, deixe seu like, nos ajude a bater a meta de 500 likes no vídeo. Teve qualquer dúvida? Deixe nos comentários. E para você que não escreveu nada ainda nos comentários, quero te fazer um pedido especial. Neste momento, vá nos comentários, escreva: quero conhecer Jesus. Exato, escreva: quero conhecer Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.